Que a graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia. Hoje, dia 18 de junho, vamos ler lá no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 35. Ajuntai o alimento desses bons anos que vêm e armazenem o trigo debaixo do poder do faraó, para mantimento das cidades. Existe uma diferença entre desejar um futuro diferente e construir um futuro diferente. As promessas de Deus caminham lado a lado com princípios que exigem a nossa cooperação. O reino de Deus é um reino de graça, mas também é um reino de responsabilidade. Por isso Paulo escreveu: tudo que o homem semear, isso também colherá. Esse é um dos princípios mais constantes da palavra, pois atravessa todas as estações da vida. A semeadura é inevitável. Todos nós estamos semeando o tempo todo. Observe as sementes. Aquilo que alimentamos tende a crescer, o que toleramos tende a se fortalecer, e o que praticamos tende a moldar o nosso caráter. Agora, nunca é tarde para começar uma nova semeadura. A questão não é se estamos semeando, mas que tipo de colheita estamos construindo. O que declaramos precisa encontrar correspondência naquilo que praticamos. A pergunta que não cala é: o que faremos quando a colheita chegar? Muitos estão preparados para sobreviver aos desertos, mas não para administrar os tempos de abundância. Sabem depender de Deus na escassez, mas enfrentam dificuldades para permanecer sensíveis à sua voz quando tudo parece estar indo muito bem. Por isso, as estações de fartura também são testes espirituais para nós. José compreendeu isso profundamente. Depois de anos marcados por rejeição, injustiça e muita espera, Deus o conduziu a uma posição de influência no Egito. Entretanto, o desafio não terminaria quando a prisão ficasse para trás. Uma nova responsabilidade surgiu à sua frente. O sonho do faraó revelava 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome. A fartura que se aproximava não deveria ser desperdiçada, tinha que ser administrada. José entendeu que a colheita não existia apenas para consumo imediato. Ela exigia sabedoria, planejamento e visão de futuro. Enquanto muitos provavelmente celebrariam apenas a prosperidade do presente, José olhou além do momento. Ele armazenou, organizou, preparou, porque ele compreendia que os recursos recebidos possuíam um propósito maior. Existe uma lição aqui para nós. Nem toda bênção deve ser consumida imediatamente. Nem todo aumento existe apenas para ampliar o nosso conforto. Nem toda oportunidade deve ser utilizada apenas para benefício pessoal. Os recursos que Deus coloca em nossas mãos carregam responsabilidades. A pergunta não é apenas o que Deus me deu, mas como estou administrando aquilo que recebi. A abundância revela tanto sobre o coração quanto a escassez. Nos desertos, aprendemos a dependência. Nas colheitas, aprendemos a mordomia. Algumas pessoas prosperam financeiramente, mas perdem a simplicidade. Outras conquistam influência, mas abandonam a humildade. Outras ainda recebem novas oportunidades, mas se esquecem dos princípios que as sustentaram até ali. Por isso Moisés advertiu o povo: guarda-te para que não te esqueça do Senhor teu Deus. A nossa prosperidade deve produzir gratidão. Quanto mais recebemos, maior é a nossa responsabilidade diante do Senhor. Não precisamos ter medo da abundância, mas viver com consciência, compreendendo que somos administradores e não proprietários absolutos. Numa estação de colheita, orações antigas podem ser respondidas. Portas profissionais abertas, nossos sonhos podem começar a se concretizar. Mas quando isso acontecer, é importante lembrar que a colheita não é o fim do processo. Ela inaugura uma nova etapa, a etapa da administração. O Senhor está nos preparando para tempos de expansão, mas antes de ampliar os nossos recursos, Ele deseja nos ensinar a ser mordomos fiéis. Porque toda provisão administrada segundo os seus princípios se transforma em instrumento de vida para nós. Por isso é fundamental aprender a administrar sem idolatrar.
a compartilhar sem medo, planejar sem ansiedade e prosperar sem perder a dependência da sua presença. A colheita não é o fim do processo, é o início de uma nova responsabilidade. Deus não libera abundância apenas para o nosso consumo, mas para que nós nos tornemos canais de provisão, de sabedoria e sustento para o propósito dele, do seu reino. Então vamos orar? Diga assim comigo. Senhor, obrigado porque o Senhor é a fonte de toda boa dádiva. Tudo que eu tenho, tudo que sou, vem das tuas mãos. Me perdoe pelas vezes em que tratei tuas bênçãos com descuido, com egoísmo ou indiferença. Espírito Santo, me livre da mentalidade de posse. Me ensine a viver como mordomo fiel, a ter sabedoria para administrar os recursos, os dons, as oportunidades e os relacionamentos que tenho diante de mim. Me fortaleça para impedir que a abundância me afaste da tua presença ou enfraqueça a minha dependência de ti. Prepara meu coração para as novas estações que estão por vir. Se estou vivendo tempos de escassez, me ajude a permanecer confiante. Se estou experimentando tempos de colheita, me ajude a permanecer humilde, generoso e responsável. Que eu utilize tudo que recebo para glorificar o teu nome, abençoar as pessoas e cooperar com os teus propósitos aqui na terra. Me ensine a prosperar sem perder a simplicidade, a crescer sem perder a sensibilidade espiritual, a administrar sem esquecer que o Senhor continua sendo a fonte de todas as coisas e que através da minha vida muitos possam ser alcançados pelo teu cuidado e pela tua provisão. Em nome de Jesus. Amém. Agora, se você gostou e gostaria de receber diariamente esse Comece Seu Dia com Deus, como também acompanhar tudo o que acontece lá na Monte Hebron, participe do nosso canal oficial lá no WhatsApp. O link para isso está lá na descrição desse vídeo. Siga o canal, ativa o sininho lá no topo da tela para que você não perca nada. E que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde nesse dia. E eu te espero aqui amanhã. Até lá!